Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia da nossa aula de história e eu estou aqui mais uma vez para explicar essa aula todinha para vocês, tá? O livro que nós vamos usar hoje é o livro SESI de Ciências Humanas, nas páginas 60, 61 e 62. Vamos lá? Como todos os dias, vamos copiar o cabeçalho no caderno, né? Com as informações que nós colocamos todo dia. E logo em seguida, pegar o livro de Ciências Humanas nas páginas 60, 61 e 62, ok? Bem, hoje nós vamos começar uma nova unidade. É uma nova unidade aqui do nosso livro de Ciências Humanas, da nossa aula de História. E o nome da unidade é Projetos de Nação. Ah, professora, mas o que é isso, Projetos de Nação? Pelas figuras já dá pra gente ter uma ideia do que a gente vai aprender, tá? Nós vemos umas crianças aí construindo algo, né? Nós temos uma bandeira aí do Brasil, né? Uma imagem aí da bandeira do Brasil. Nós temos também um planeta e com vários povos assim ao redor e um grupo aqui de pessoas montando, né? Um quebra-cabeça, tá? E o que isso tem a ver com o que a gente vai aprender, né? Por quê, crianças? Como a gente já estudou a história do Brasil, né? Os primeiros acontecimentos brasileiros, os indígenas eles já estavam aqui, em seguida chegaram os portugueses, logo depois chegaram os negros africanos, né, que infelizmente foram escravizados. Depois de um tempo ainda veio italianos trabalhar nos cafezais, né, e depois japoneses, enfim. Todos esses povos, todas essas culturas juntas que construíram o Brasil, tá? O Brasil ele não foi feito por um só povo, né? O Brasil ele teve como se fosse ingredientes, tá? Os ingredientes que formaram a cultura brasileira, né? Foram ingredientes trazidos dos indígenas que já estavam aqui, os primeiros habitantes, né? Em seguida dos portugueses, depois dos negros africanos, depois vieram também os italianos, japoneses, né? E todas essas pessoas contribuíram, todos esses povos contribuíram com suas culturas, suas ricas culturas, para o povo brasileiro, para a cultura, o povo brasileiro hoje, tá? Então aqui, essa parte aqui, roda de conversa, é para refletir, tá? Não precisa fazer no caderno, não precisa copiar no caderno, tá? Você sabe o que significa a palavra projeto? Projeto é algo que você quer construir, é algo que você vai, você tem um objetivo, né? E você vai pensar em um caminho, uma estratégia para concluir, tá? Você já participou de algum projeto? Claro, vocês mesmo como crianças, vocês já participaram de algum projeto. Vamos supor, quando a professora, na sala de aula, e a professora, ela fala, crianças podem se reunir em grupo para fazer um trabalho escolar, né? Isso é um projeto, né? Vocês estão se reunindo, conversando, dando suas opiniões para formar algo, né? Para fazer algo, né? Será que todas as pessoas envolvidas mesmo em um mesmo projeto sempre têm as mesmas opiniões? Não, cada pessoa tem uma opinião diferente e isso é saudável, né? Se a gente vai, por exemplo, fazer um exemplo também, um outro exemplo também, a festa junina, né? A festa junina é um projeto, né? Tem ensaio, você tem que planejar a roupa que você vai, você tem que saber que hora que começa, como que você vai dançar, né? Pra quê? Pra chegar naquele dia, né? O dia importante, o dia do projeto se realizar, se concretizar, né? E ali, ó, se existirem várias opiniões sobre como fazer uma atividade, como você considera que isso deve ser resolvido? Com diálogo, com conversa. Como eu disse, é muito saudável nós ouvirmos outras opiniões, né, a contribuição de cada pessoa para um mesmo assunto, né? E realmente foi isso que aconteceu aqui no nosso país, no início dele, né? E até hoje também, né? Então, no início, na construção do nosso país, nós tivemos várias opiniões, várias culturas, várias contribuições, umas
umas muito boas, outras nem tanto, né? Eu digo isso porque, como eu disse para vocês, infelizmente a chegada dos negros aqui, né, que vieram da África, foi para a escravidão. Então isso foi muito negativo, isso é muito ruim, e isso reflete até nos dias de hoje, infelizmente, né? Então, assim, mas o que nós devemos confiar é em pessoas que podem trazer contribuições boas para o nosso país hoje. Que existem muitas pessoas boas nesse país, né, no nosso Brasil. Pessoas como vocês, como a família de vocês, né? E pensando assim, nós temos certeza que no futuro o nosso país também vai ficar melhor, tá? Então, essa foi a página 60 e 61. Na página 62, aqui na lição 1, o Brasil é formado por muitos povos desde a sua origem como nação. Vamos recordar o que sabemos sobre o tema? Para isso, complete as frases com os adesivos do encarte 4, usando as palavras corretas. Então, aqui, vocês vão lá no final do livro, lá tem encartes, né, que são adesivos. Só que os adesivos não são autocolantes, tá, crianças? Vocês têm que colar com cola mesmo, tá? Então, vocês vão pegar o encarte, vão recortar e vão colar as palavras certas para fazer essa atividade aqui, tá? Colando as palavras certas, a gente vai ter um trechinho aqui da história do nosso país, tá bom? Então, ó, os portugueses chegaram ao território do atual Brasil, onde já existiam muitos povos indígenas, vivendo há milhares de anos. Ao longo da colonização do Brasil, foram trazidos muitos negros para trabalhar nas lavouras de cana do Nordeste, nas fazendas de café do Sudeste e em outras atividades nas cidades do país. Ao longo dos anos, as culturas desses povos foram se miscigenando ou se misturando, dando origem ao que chamamos de povo brasileiro. Então, crianças, é o seguinte, essa última frase aqui, ela é interessante porque ela mostra bem o que a gente estava falando, né, da cultura, do projeto do nosso país, né? Como que o nosso país foi formado? Ele foi formado através de muitas culturas. Então, os índios já estavam aqui, né? Os primeiros habitantes do Brasil, logo em seguida vieram os portugueses, depois vieram os africanos, os negros africanos, depois vieram os italianos, japoneses e assim por diante, né? E todos eles deram sim a sua contribuição muito importante para o povo brasileiro. Então, todos nós, né, temos heranças desses povos, portugueses, indígenas, negros, todos nós temos, porque eles são a base do nosso país, né? Então é isso, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu gostei muito, tá? Qualquer dúvida, fale com a professora, tá? Estamos sempre à disposição para ajudar e um grande abraço para vocês, obrigada pessoal por tudo, até a próxima aula, tchau, tchau!